Fala pessoal, Daniel Mamoro da Consultoria Digital. Chegou o vídeo mais esperado do ano. Sim, eu vou ensinar vocês a fazer o planejamento de SEO para 2024. E na aula de hoje aqui, se liga só o que você vai aprender aqui comigo. Você vai aprender a definir as suas metas para 2024. Você também vai aprender como que você vai criar o seu planejamento de SEO, aquele seu passo a passo que você tem para executar no ano que vem. Também vou te explicar a importância de você ter uma fotografia do seu cenário atual. Vou te trazer aqui alguns pontos de atenção de coisas que mudaram agora, estão mudando ainda e que vão impactar bastante 2024. Também vou te falar como que você vai fazer o acompanhamento desses resultados e como que você pode fazer pequenos ajustes na sua rota para atingir a sua meta. Também vou te explicar como que você vai viabilizar todas essas ações que o SEO precisa aí dentro da sua empresa e muito mais. Então, fica comigo que essa aula aqui tá 10. Então, vamos lá. Primeiro ponto, vamos entender aí essa questão de definir a meta. Porque algumas pessoas vão falar, mas Daniel, SEO, tem como a gente definir meta? E sim, temos como definir meta. SEO não é só uma questão assim de você vai mexendo no site ali e de repente você tem algumas palavras bem posicionadas. Isso aí você está brincando de fazer SEO. SEO de verdade você tem que ter uma definição de meta. E já dou aquela dica que você já deve conhecer, que é aquela meta SMART, onde ela é específica, é mensurável, é atingível, ela é relevante e também ela tem um tempo determinado para ser executada. Então, quais são os 3 tipos de meta que você pode vir a definir aí para o seu projeto? Você pode definir, por exemplo, uma meta de posicionamento estratégico, ou seja, você vai trabalhar uma estratégia de branding em 2024. O que seria isso, Daniel? Uma meta de branding? Imagina só, você tem os seus concorrentes lá já bem posicionados no Google para palavras-chave que você fala, nossa, e eu queria estar lá com a minha empresa para essas palavras-chave. Então, se você colocar como meta ultrapassar os concorrentes para essa lista de palavras-chave que você vai montar até o final de 2024, isso, por exemplo, é uma meta de posicionamento onde você vai trabalhar o branding da sua empresa. Essas palavras-chave elas serão selecionadas com o principal critério, que é o quê? Ultrapassar o concorrente que hoje tem um bom posicionamento lá nas buscas do Google. E, entre aspas, não importa ali quanto de volume de busca essa palavra tem, ou se ela vai ajudar a vender mais ou menos. Ali o grande critério é, o meu concorrente está para aquela palavra-chave estratégica em primeiro lugar e, na verdade, deveria ser eu. Então, eu vou trabalhar para atingir esse resultado. Isso é uma meta de posicionamento. Agora, uma outra meta que você pode definir aí para o seu site é a questão dos acessos. Sim, você pode ter uma meta de acessos. Aí você fala, mas Daniel, para ter acessos nós não precisamos ter um bom posicionamento? Sim, você está correto. Nós precisamos ter um posicionamento. Por quê? Se a gente está ali nas primeiras posições, o nosso CTR, ou seja, a taxa de cliques que acontece nas primeiras posições ali do Google, ela é maior e, consequentemente, a gente vai atrair as pessoas para dentro do nosso site. Porém, tem uma grande sacada aí se a sua meta for baseada em acessos. Por quê? Quando você for fazer a sua seleção de palavras-chave, um dos principais critérios será o quê? O volume de buscas que cada uma dessas palavras possui. Por quê? O volume de busca representa quantas pessoas mensalmente pesquisam por essa palavra-chave. Então, se tem muitas pessoas pesquisando por essa palavra-chave, você vai pegar, vai selecionar ela, porque isso vai te ajudar na sua estratégia de ter mais acessos com o seu site. Então você vai bater as suas metas. Mas, obviamente, vale sempre aquele aviso que não adianta pegar qualquer palavra-chave que tem um volume muito grande de buscas. Por quê? Tem algumas palavras que são nem pé nem cabeça, né? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que você trabalha com alguma coisa que sobre carros. Aí você coloca lá, eu vi aqui que a palavra carros tem não sei quantos milhões de buscas por mês. O Daniel falou que eu devo selecionar palavras que têm um volume de acessos alto. Mas toma cuidado, por quê? Quando alguém digita a palavra carros no Google, assim, bem de forma genérica, abrangente, pode ser que a pessoa está querendo uma foto de carro, pode ser que uma criança querendo ver o filme do Carros e tem um monte de outras possibilidades. Então, toma cuidado, a palavra tem que ter um volume de busca interessante, mas também precisa ter conexão com o seu negócio.
mas você pode definir uma meta aí que vamos aumentar em 50% o volume de acessos mensal até o final de 2024. Esse pode ser um tipo de meta que você vai definir baseado em acessos. E o principal critério da sua seleção de palavras-chave será justamente o volume de buscas. Mas também nós temos um outro tipo de meta, nosso terceiro tipo de meta, que são o quê? As conversões. O que é uma conversão? É aquela ação que você espera que o usuário realize quando ele chega no seu site, que pode ser um pedido de orçamento, pode ser comprar o seu produto, pode ser também baixar um e-book, alguma coisa que você deseja muito que o usuário faça quando ele chegar ali no seu site. Então você pode ter uma meta de conversões. E aí qual que é a grande sacada se você tiver uma meta de conversão? É você selecionar palavras-chave que vão trazer pessoas que já estão mais prontas, mais próximas de realizar esta conversão. Então, por exemplo, vamos supor que a gente vende celular, um iPhone. Aí se a pessoa digitou lá no Google, comprar iPhone 15. Opa, isso já me indica que se eu posicionar para essa palavra-chave, a pessoa entrar no meu site, ela vai comprar o celular de mim. Então, essa é uma palavra muito boa para conversão. Então, qual que vai ser o critério que você vai utilizar? Palavras que vão te ajudar a ter mais conversões mensalmente. Então, esse vai ser o principal critério. Daniel, eu só posso ter um tipo de meta? Não, você pode ter os 3 tipos de meta ao mesmo tempo. Porém, você já entendeu que você vai ter listas de palavras-chave diferentes para cada uma dessas estratégias. Fazendo isso, você vai ter aí muito mais controle do resultado que você vai ter para cada uma dessas metas. Posicionamento, acessos e conversões. E aí, com base nesta lista de palavras-chave, a gente vai avançar para o seu planejamento. Então vamos lá, vamos falar do planejamento. Como que você faz um planejamento de SEO? Então, primeiro passo, definimos ali qual que é a nossa meta, definimos até a nossa meta SMART, né? Por exemplo, aumentar as nossas conversões em 25% até o final do ano. Pode ser aí um tipo de meta SMART que você vai definir aí com relação às conversões. E aí, como que você faz para criar o seu planejamento? Você já entendeu que tudo no SEO é baseado na seleção da sua lista de palavras-chave. Então, você vai ter que saber quantas e quais serão as palavras-chave que você vai otimizar semanalmente. E sim, o trabalho de SEO você tem que executar toda semana. Não adianta fazer uma vez no mês, uma vez a cada 15 dias, uma vez a cada 6 meses. Não faz sentido. O ideal para você ter um crescimento bom, consistente, é que você faça ali semanalmente no mínimo. Daniel, eu tô com condições aqui de fazer só a cada 15 dias. Ok, vai dar um resultadinho, mas a minha recomendação como especialista em SEO é que você faça otimizações no seu site semanalmente. Então você vai ter que ter uma lista de palavras-chave onde você vai, por ordem de prioridade, de acordo com a sua meta, você vai distribuir isso mês após mês, para que você possa, então, saber qual palavra-chave você vai otimizar em cada semana do ano. E isso você vai seguir ali, como um reloginho, etapa por etapa, sem pular, sem falhar nenhuma dessas análises. É assim que a gente faz aqui na consultoria digital para os nossos clientes. Semanalmente, eles recebem ali as palavras-chave que nós selecionamos com critério, priorização para bater as metas, e semanalmente a gente vai adicionando ali essas palavras-chave otimizadas dentro das nossas análises. E na sequência, o que acontece? Nós temos a implementação, e você também vai ter que colocar isso dentro do seu planejamento. Por quê? Se você não tiver uma cadência de implementações, não adianta de nada você fazer as suas análises de SEO semanalmente. Por quê? O que é a análise? É aquele momento que o responsável pelo SEO vai sentar ali na frente do seu site, ali pegar e identificar: eu tenho que otimizar isso, eu tenho que otimizar aquilo outro, para ter o resultado esperado. Só que essas marcações ali, essas anotações que o responsável por SEO fez, elas precisam ser implementadas por alguém. Ou seja, você vai ter que ter um programador, um front-end, você vai ter que ter um redator, um revisor, você vai ter que ter uma equipe preparada para poder implementar tudo aquilo que o responsável por SEO levantou. Por quê?
Se você achou que um único profissional faz tudo, sinto informar que não é. Você precisa de um time completo para conseguir fazer as implementações. E você vai ter que ter essa cadência. Mas Daniel, o meu time de TI vive falando que ele está com o backlog cheio de tarefas. Então você tem um baita de um problema. Por quê? Você tem que achar uma janela aí para conseguir fazer as implementações de SEO. Se você não fizer as implementações de SEO com cadência, o seu resultado não vai aparecer. Vou te dar um exemplo. Ah, Daniel, eu fiz as análises de SEO do jeito que você me instruiu aqui nesse planejamento para 2024. Mas eu tô passando lá pro meu time de TI, eles falaram que só daqui 6 meses eles vão atualizar o site porque eles têm outras prioridades. Então, o resultado de SEO vai só começar a aparecer daqui 6 meses. E aí você já perdeu metade do ano, ou seja, você tá com as suas metas aí super comprometidas. Então, a minha sugestão, que é do jeito que a gente faz na consultoria digital, é que você tenha a implementação também com uma cadência semanal. Então, você pediu para o responsável de SEO, pediu algumas melhorias no site, naquela semana, no máximo na próxima, ou seja, em até 7 dias, tem que estar no ar, que é assim que a gente trabalha aqui na consultoria digital. Você precisa ter essa cadência, porque essa cadência, inclusive, ajuda o Googlebot a compreender que o seu site ele está em constante melhoria. Toda semana tem melhorias. Então, ele volta e lê essas melhorias toda semana, fazendo com que o resultado apareça em até 7 dias, o que acelera bastante o resultado de SEO, que normalmente o pessoal fala, o trabalho de SEO é de longo prazo. Se você fizer do jeitinho que eu estou te explicando aqui, ele vai ser de médio prazo, vamos colocar assim. E o médio prazo é, daqui 3 meses você já está vendo, nossa, como está fazendo diferença essa estratégia que o Daniel me explicou aqui. Por quê? Você está com uma cadência acelerada de SEO e isso faz muito bem para a sua estratégia como um todo, beleza? Então, organiza aí a sua lista de palavras-chave, as suas implementações e já distribui isso para o seu ano como um todo. Depois que você está com o seu planejamento bonitinho, tudo feito, o que você precisa fazer? Você precisa ter uma fotografia do seu cenário atual. Por quê? Afinal de contas, como é que você vai saber que você atingiu ali as suas metas ou que você está indo em direção às suas metas se você não sabe nem de onde você está partindo? E até é importante que você tenha aquele famoso ponto A, ponto B, para você poder comparar depois de fechado o ano de 2024, por exemplo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que tirar uma fotografia do seu cenário atual. Então você vai ter que entender quais são os seus posicionamentos atuais para todas aquelas palavras-chave que você levantou. Você vai ter que entender quais são os seus pontos fortes, porque isso pode modificar a sua priorização de palavras-chave. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você tem um produto aí que você oferece ou um serviço que ele é o melhor do mercado disparado. Não tem como outra empresa competir com vocês nesse produto ou nesse serviço. Por quê? O preço de vocês é diferenciado, a qualidade do serviço é outro nível, etc, etc. Então, o que você vai fazer? Você tem que posicionar esse produto em primeiro lugar para a palavra-chave. Por quê? Se a pessoa encontrar o seu site ali em primeiro lugar, depois é normal, as pessoas vão clicar no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto resultado. Vão abrir vários sites. Se o seu, ele é o melhor de todos, com melhor preço, preço competitivo, frete baratinho, entrega rápido, etc, etc, o que vai acontecer? É batata, você vai vender. Então esse é o seu ponto forte. Você tem que ter um bom posicionamento para essa palavra-chave aí que representa esse produto, porque vai aumentar muito as suas vendas. Então se você tem uma meta de conversão, essa aí é uma estratégia que eu já te dei aqui, ó, de graça para você implementar. Outra coisa, você também tem que analisar oportunidades. Vou dar um exemplo. Você vai lançar uma coisa aí no mercado, alguma coisa nesse sentido. Então você já tem que planejar para que esse novo produto, por exemplo, ele já seja lançado de forma otimizada. Por quê? Se ele já for lançado de forma otimizada, você tem a chance já de começar a despontar, aparecer na frente de todo mundo e não ter que fazer aquele processo de lança tudo errado, sem SEO, aí depois alguém reclama que não está aparecendo no Google, aí depois disso que alguém vai falar, é verdade, a gente não fez o SEO desse produto. Então fique atento às oportunidades do que estão surgindo. Às vezes tem algum concorrente seu que não está prestando atenção no SEO dele, ele deixou de lado, vai lá e usa isso aí como sendo a sua oportunidade. Se ele parou de fazer o SEO, foca você em fazer o seu SEO para melhorar o seu
posicionamento e ultrapassar os seus concorrentes, por exemplo. São oportunidades. Às vezes, um concorrente fechou. Putz, é a grande oportunidade que você tem de fazer um SEO decente e pegar o posicionamento desse concorrente que estava lá no Google. Enfim, analisa todas as oportunidades que você tem e deixa elas mapeadas nesse cenário atual, para você entender que agora tá fácil, tá difícil, o que está acontecendo, até para que você possa depois entender os movimentos que vão acontecer durante o ano, porque a gente já vai falar disso, vai mudar bastante coisa aí durante o ano e você tem que ficar atento. Outra coisa, você também tem que entender quais são as suas deficiências, os seus pontos fracos. Por quê? Se você não corrigir alguns deles, provavelmente você não vai ter resultado com SEO. Vou dar um exemplo. Imagina só que você sabe, né, você fez esse levantamento do cenário atual e você sabe que o seu site está lento pra caramba, tá muito devagar. Você acha que você vai ficar bem posicionado lá no Google? Não vai. Então o que você precisa fazer? Mapear, que vai ter que ter, em algum momento, alguém vai ter que parar lá do time de TI e vai ter que ajustar o site, ou a empresa que presta suporte para vocês, alguém vai ter que resolver essa bucha aí, porque o site está lento e site lento não tem um bom posicionamento no Google e ponto. Então é uma deficiência grave e vai virar provavelmente uma prioridade para você já resolver o quanto antes. Porque enquanto você não resolver isso, você pode fazer um monte de outras coisas, mas o resultado nunca vai ser 100%. Se é que você vai ter algum resultado. Então, a minha sugestão é que você analise todos os seus pontos fracos, as suas deficiências de SEO e mapeie isso e já priorize. Porque muitas das vezes, sem corrigir isso, você pode fazer um monte de outras coisas durante 2024 inteiro e você não vai ter resultado nenhum. Então, a minha dica é: mapeie as suas deficiências, mapeie os seus pontos fracos e priorize corrigir isso aí o quanto antes. E por fim, você precisa fazer uma análise de concorrentes para entender onde que você está se inserindo, né, nessa estratégia de SEO. Porque uma coisa é quando você não tem concorrentes, o que hoje em dia é quase que impossível. Você digita qualquer coisa no Google, tem 10 sites concorrendo com você. Então, não existe essa coisa, eu não tenho concorrentes. Se apareceu 10 sites na busca, pronto, você tem 10 concorrentes e pronto, acabou. Então, você tem que mapear o que os concorrentes estão fazendo de certo para que você possa pegar e entender. Opa, isso aqui eu consigo fazer melhor que ele. Nossa, isso aqui a gente ainda não faz. Vamos fazer também? Ou isso aqui, opa, isso aqui o concorrente está fazendo, a gente não pode fazer porque não combina com a nossa marca, etc, etc. Então, mapeia o que os concorrentes estão fazendo para que você possa saber o que você vai agregar na sua estratégia ou não. E isso é bem importante, porque muitas das vezes o pessoal fica procurando atalhos, etc. Sabe qual que é o maior atalho em SEO? Você pegar, entender o que o seu concorrente que está bem posicionado vem fazendo nos últimos anos e você fala, pô, isso aqui eu consigo fazer e ainda melhor. E aí você vai lá e faz. E dessa forma você vai conseguir aí ter um atalho, porque você já viu que deu certo e fez uma engenharia reversa da estratégia para dentro do seu negócio e você também vai acelerar bastante. Fechou? Então, isso aí é o ponto que você tem que ter no seu cenário atual e daqui a pouco a gente vai falar sobre o acompanhamento para você saber se você está evoluindo ou não. Mas antes da gente chegar nesse acompanhamento, eu quero trazer alguns pontos aqui que são de atenção para 2024. Por quê? Como a gente está falando de priorização, etc., cenário atual, eu quero trazer esses pontos de atenção e, assim, são de grande atenção, então presta atenção nessa parte aqui do vídeo, porque a gente vai ter que pegar aqui e prestar atenção nisso aqui, senão você vai rodar em 2024. E aquilo, já que você prestou atenção aqui agora, se você ainda não deixou o like aqui nessa aula, já deixa o like aí. Se não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho, porque nesse canal você vai aprender muito sobre SEO em 2024, beleza? Então, vamos lá. Quais são os pontos de atenção que você tem que ter para 2024 pensando em SEO? Primeiro, recentemente a gente tem visto aí muitas atualizações daquele update chamado Helpful Content. O que isso aí significa? Que o Google está cada vez mais aprimorando o seu algoritmo para aquilo que ele chama de conteúdo útil. O que é um conteúdo útil? É aquele conteúdo que sana a intenção de busca do usuário. Daniel, o que é a intenção de busca do usuário? É aquela página, aquele conteúdo que vai satisfazer a busca do usuário. Então,
Por exemplo, se o usuário digitou lá receita de bolo de chocolate, o que ele quer encontrar? Ah, Daniel, ele quer encontrar uma receita de bolo de chocolate. Beleza, mas como é que é o formato dessa página que sana a intenção de busca desse usuário? Você sabe? Vou te dizer aqui como é que essa página é. Tem que ter os ingredientes, mas não basta ter só os ingredientes. Tem que ter também o modo de preparo, porque se a pessoa quer a receita, ela precisa, além dos ingredientes, saber como preparar, misturar esses ingredientes para ter o resultado que é a receita do bolo de chocolate completa. Se não tiver o modo de preparo, os ingredientes e o modo de preparo, não vai ter como acontecer a receita ali, não vai chegar no seu êxito, e isso é considerado um conteúdo útil neste caso. Da mesma forma que para um produto, a gente tem que ter uma página de produto completinha. Se for uma notícia, para um portal de notícias, tem que ter vários elementos que caracterizam aquela página como uma notícia, etc, etc. Então você tem que pensar como que você vai fazer com que o seu conteúdo seja sempre útil para o usuário. Se você estiver fazendo conteúdo só pensando no Googlebot, sinto informar que muito provavelmente você vai estar fazendo conteúdo da forma errada. Então, presta atenção nisso aí. Foca no conteúdo útil. Outra coisa que vai mudar em 2024, por enquanto a data é março de 2024, se eu não estou enganado. Vai mudar uma forma ali de como que o Google avalia a experiência de navegação do usuário no seu site. E isso vai demandar programação. Já estou avisando, hein? Ó, prestem atenção. Vai mexer na forma como que o seu site precisa funcionar. Então, time de TI vai ser exigido. Ó, e é março, tá comecinho do ano. Então, fica ligado. Você vai precisar dessas horas aí de programação. Que é o quê? Vai sair aí de análise o FID, que é o First Input Delay. O que é o FID, o First Input Delay? É o tempo que o seu site demora para responder aos comandos do usuário. Assim, num jeito bem simplão, quanto tempo demora para o usuário conseguir preencher um formulário no seu site, clicar num botão? Isso aí que é o First Input Delay. Quanto tempo demora para ele conseguir usar efetivamente o seu site? Essa métrica ela vai ser descontinuada, vamos dizer assim, e vai entrar numa outra métrica, que é o INP, que é o Interaction to Next Page. O que isso significa? Que além de o seu site funcionar rápido quando o usuário acabou de chegar, que é o FID, as próximas interações que o usuário fizer no seu site, elas também precisam ser rápidas. Então, vamos supor que você tem uma calculadora no seu site de qualquer coisa. A pessoa entrou, beleza, o site respondeu rápido, o FID, né, o First Input Delay, foi rapidinho, beleza. Só que, quando o usuário preencher os campos da calculadora e apertar o botãozinho para calcular, esse cálculo e a exibição do resultado também vai precisar ser rápida, porque senão você vai ter uma nota ruim para o INP e isso vai fazer com que o seu posicionamento caia. Então, se o seu site não tem um desempenho satisfatório com as interações que o usuário tem no seu site, sinto informar que você vai ter um problemão em 2024. Então, minha dica é, começa a testar o seu site agora, para verificar se a nota do INP está satisfatória. Se não estiver, já chama o seu time de TI, seus programadores ou quem dá manutenção para o seu site para bater um papo sério, porque isso aí vai dar trabalho, já estou avisando. E vai mudar a chavinha em março de 2024. E quando o Google avisa assim com antecedência, é porque ele vai dar bastante importância para isso, porque ele vai falar, pô, eu avisei antes que eu ia cobrar disso aqui, tá funcionando bem. Ninguém prestou atenção, azar de quem não prestou atenção. E aqueles que prestaram atenção, já corrigiram tudo, deixaram tudo bonitinho, vão pegar e vão disparar ali, tendo um bom posicionamento. Essa é a minha visão. Então, quando o Google avisa antes, é bom se preparar, porque normalmente vem com um peso muito grande essa novidade, até para forçar a galera a atualizar o seu site para respeitar a esse novo fator de ranqueamento, beleza? Então, prestem atenção. E por fim, um item aí que eu não posso deixar de fora aqui é a utilização de inteligência artificial. Tem uma galera falando, Daniel, pode ou não pode usar inteligência artificial para fazer os conteúdos que eu vou usar na minha estratégia SEO? E a resposta é sim, você pode, mas tem aí que prestar atenção em algumas coisas. Então, vamos lá. Primeiro ponto.
Por que tinha essa dúvida? Tinha lá nas diretrizes do Google que conteúdos gerados de forma automática, eles poderiam gerar punição. Aí se você parar para pensar, inteligência artificial meio que cria o conteúdo de forma automática. Só que o Google mudou essa regra e ele meio que falou assim, ó, não importa quem ou o que escrever o conteúdo, desde que ele seja útil. E a gente acabou de falar disso aí. Então, se o conteúdo é útil, beleza, ele pode ser utilizado mesmo que gerado por inteligência artificial. Mas ferramentas como, por exemplo, o ChatGPT, e existem várias outras no mercado, o ChatGPT é a mais famosa apenas, quando eles criam o conteúdo, normalmente essas ferramentas criam aquele conteúdo que não tem tanta profundidade, não tem tanta ali personalidade, vamos chamar assim, né? Então você tem que tomar cuidado, porque senão você vai começar a criar um monte de conteúdo sem sal, sem açúcar, que não é útil para valer. E se você pensar naquele EEAT, que vai falar sobre expertise, a experiência, a confiança, a autoridade que o texto precisa ter, você tem que prestar atenção que não basta pegar a explicação padrão ali que o ChatGPT vai te criar. Você precisa adicionar valor em cima desse conteúdo para que ele respeite o EEAT, que é um dos critérios aí de posicionamento do Google. E aí como que você faz isso? Passando esse texto que o ChatGPT fez para você para a mão do especialista, porque aí o especialista ele vai colocar toda a experiência dele ali, o expertise dele no conteúdo, fazendo com que ele consiga trazer mais autoridade ali, mais confiança para esse conteúdo, respeitando todas as letrinhas do EEAT. Vou dar um exemplo prático aqui. Se eu pedir agora para o ChatGPT criar para mim um conteúdo sobre SEO, ele vai criar e vai explicar tudo certinho. Só que aquilo, eu tenho mais de 13 anos de experiência com SEO. Será que eu não tenho uns exemplos melhores para colocar ali? Experiências de vida para mostrar que, pô, além dessa explicação feijão com arroz que o ChatGPT fez, eu tenho um monte de coisa a mais para falar, para trazer autenticidade para o conteúdo, deixar ele realmente útil. Porque eu sou uma pessoa que está escrevendo um texto para outra pessoa, eu sei o que dói na estratégia de SEO, eu sei o que é difícil, etc, etc. Então, eu vou dar a minha personalidade. Da mesma forma que, se esse conteúdo aqui que eu estou passando para vocês fosse escrito pelo ChatGPT e gravado com aqueles bonequinhos que ficam falando sozinho, beleza, sairia alguma coisa, mas não tá muito mais legal eu explicando do meu jeitão meio maluco aqui pra vocês como que faz pra fazer um planejamento de SEO para 2024? Não tô trazendo toda a minha experiência, minha bagagem? Não tá muito melhor? É a mesma coisa com o conteúdo. Nós precisamos fazer um conteúdo que respeite toda essa questão aí do conteúdo útil, EEAT, etc, etc. Então, pode usar a inteligência artificial? Pode, mas com várias ressalvas. Toma cuidado, não vai descartar o seu redator super experiente ou o seu especialista. Eles são muito necessários para a produção dos seus conteúdos em 2024. Agora vamos lá, indo para o próximo ponto aqui do nosso planejamento de SEO para 2024. Você precisa fazer o acompanhamento dos resultados e saber fazer ajustes na rota. Então, como que você vai fazer o acompanhamento dos seus resultados? Primeiro, quando a gente definiu a nossa meta lá no começo, a gente tem que ter um indicador de sucesso, que pode ser o quê? Por exemplo, posicionamento. Você vai usar ali, então, uma ferramenta como SEMrush, por exemplo, para monitorar as palavras-chave que você está ali trabalhando. Você vai ter a posição inicial que você gravou ali no seu cenário atual e depois você vai acompanhando isso com o passar do tempo para entender. Por exemplo, todo mês, se em comparação com o período anterior ou o começo do projeto, se a palavra-chave melhorou ou piorou o seu posicionamento. Ou ainda, Daniel, minha meta é de acessos. Então, o seu indicador de sucesso serão as sessões ao site. Ou se é conversão, você já sabe, vendeu mais, chegou mais pedido de orçamento. Esses serão os seus indicadores ali de resultado. Porém, não é só isso que você vai fazer. Por quê? Vamos supor que você está olhando ali os seus indicadores, só que eles não estão indo tão bem quanto você imaginou. Então, pode ser que nesse momento seja necessário você rever a sua estratégia. Eu sugiro que você faça isso mensalmente, porque pode ser que o cenário onde você fez todo esse estudo, esse planejamento, você vislumbrou uma coisa, só que o mercado foi mudando, o Google foi se atualizando, você fala, Daniel, eu vou precisar ajustar isso aqui. Então você precisa ter o discernimento para
saber trocar palavras-chave ali na sua lista, falar, ó, essa palavra já não faz mais sentido, agora eu sou mais maduro, eu tenho mais entendimento da minha estratégia de SEO, eu vou trabalhar essa outra palavra, vou priorizar outras palavras que estão na minha lista, mas de repente eu vou trabalhar mais pro final, eu vou trazer elas pro começo, porque eu vejo que elas são mais fáceis, ou vão gerar mais resultado, que também tem isso, tá? Às vezes, dependendo da maturidade do seu site no quesito SEO, não compensa você pegar as palavras que de repente gerariam o maior resultado de conversão logo para o começo. E sabe por quê? Talvez o seu site não tenha bala na agulha, poder ali de SEO para conseguir ter um bom posicionamento. Ou seja, o seu site não está maduro o suficiente, não tem estrutura o suficiente para brigar por aquelas palavras-chave. Então, dependendo dessa maturidade, o que você vai ter que fazer? Começar comendo pelas beiradas, trabalhando palavras-chave que são o quê? Mais fáceis de posicionar, que não tem tanta concorrência, e aí você vai melhorando o seu site como um todo e daqui a pouco, meses depois, você já está mais forte, você está mais maduro com relação ao SEO, aí sim você vai e começa a otimizar aquelas palavras-chave que são mais concorridas. Também tem outras estratégias, como Topic Cluster, por exemplo, onde você vai criar vários conteúdos em torno de uma palavra-chave mais concorrida, e aí tem todo um beabá de linkagem interna e formas de criar esses conteúdos para essa estratégia de Topic Cluster dar certo. Então, você precisa saber das possibilidades de estratégias que você tem para você ir colocando no seu planejamento mês a mês. Não é só selecionar a palavra-chave e ficar melhorando o título e descrição. SEO vai muito além disso. Vocês estão vendo que tem realmente estratégia. Às vezes você vai começar por um lado, às vezes você vai começar por outro. Então você vai ter que aplicar jogadas diferentes. É igual o tabuleiro de xadrez. Tem 1 milhão de formas de você começar a sua jogada e isso também vale para o seu planejamento. De acordo com o seu cenário, os seus oponentes, você vai entender o que você tem que fazer ali no seu cenário para dar certo lá na frente. Porque se você começar errado, talvez você não vai ter êxito no seu planejamento. Então, fica de olho e vai ali ajustando o seu planejamento conforme você vai vendo modificações no algoritmo e também no seu mercado, no seu nicho como um todo. E também conforme você vai entendendo que não está dando certo uma coisa, não vai me ficar insistindo por muito tempo na coisa que não está dando certo. Troca. Se você viu que você fez tudo o que tinha que fazer do jeito certinho, aplicou lá a sua metodologia de SEO e tudo mais e não deu certo, muda o seu planejamento, porque provavelmente você errou aí. Se você fez tudo certo e não deu resultado, você errou no planejamento. Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Que agora é aquele ponto que eu falei sobre viabilizar o projeto aí dentro da sua empresa. Porque pensa só comigo, Daniel, eu planejei tudo aqui, eu sou responsável pelo marketing, etc. Eu sou o gestor do marketing, planejei tudo isso que você falou bonitinho, fiz conta, tá lá. Só que, cara, eu tenho que colocar para rodar aqui dentro da minha empresa, Daniel. Como é que eu faço isso? Porque tá difícil aqui o cenário, preciso convencer os meus diretores a liberar a verba. Então, vamos lá. Tem 2 cenários para te trazer aqui. Cenário número 1, você pode contratar os profissionais para fazer esse trabalho internamente. Qual que é a grande vantagem? Você vai ter uma baita de uma equipe ali para fazer tudo que você precisa de SEO a qualquer hora, a qualquer minuto, e você vai ter ali essa galera disponível 100% do tempo para você. Porém, vamos lá, vamos fazer a lista dessa equipe aí. Você vai precisar de um analista de SEO, você vai precisar de um redator, você vai precisar de um revisor, porque revisor é importante, tem gente que ignora, mas só descobre o valor disso aí quando perde ali a marca, porque queimou no mercado porque escreveu uma baboseira no site e não tinha revisão, e estava com o português todo errado. Você vai precisar de um front-end, um back-end, um gerente de projetos. No mínimo uns 5 ou 6 profissionais você vai precisar aí. E se você já tem algum desses profissionais aí que eu falei, de repente programador, alguma coisa, lembra que ele não é exclusivo seu. Então, as coisas podem atrasar bastante. E aí você vai ter que contratar toda essa galera aí e vai ter um custo. Mas é aquilo, se a sua empresa tem bala na agulha para contratar essa galera, beleza, vai lá. É lógico que é muito bom você ter uma equipe interna, porém, custa caro e você vai precisar aí fazer a gestão dessa galera toda. Tem a questão de benefícios e mais um monte de outras coisas que estão envolvidas aí. Não é só o salário que a gente sabe, tem mais várias outras coisas que envolvem a contratação. Processo seletivo, tem um monte de coisa que você sabe como que funciona aí na sua empresa. Imagina pedir 6 novos profissionais para o seu time aí de marketing para fazer SEO.
vai demorar um tempinho para você montar e já digo que não é uma tarefa fácil, afinal de contas eu tenho a agência aqui, eu estou sempre contratando profissionais, meu RH está trabalhando 24 horas por dia ali para encontrar bons profissionais, e eu sei da dificuldade que é montar um time interno. E agora vamos lá para o segundo plano, que é definitivamente muito mais fácil de você viabilizar aí dentro da sua empresa, que é o quê? Você contratar uma agência para fazer o trabalho de SEO para você. Ah, Daniel, por que é tão melhor assim? Porque você vai pagar apenas pelo escopo que você contratar. Vou dar um exemplo para você. Como que a gente faz aqui, por exemplo, na consultoria digital? Vamos supor que o cliente chegou e ele está precisando de um escopo de trabalho onde a gente vai fazer... Vamos pegar os textos que é fácil de explicar. Ele vai precisar de 8 textos por mês. 8 textos por mês quer dizer que a gente vai publicar 2 por semana. Se você fizer com a gente, vai ter o custo que você vai pagar de 8 conteúdos. Agora, se você for produzir apenas 8 conteúdos pensados para a estratégia de SEO com profissionais internos, você vai ter que pagar o salário do redator e o salário do revisor, além de várias outras coisas. Então, só aqui você já vê que pagar 8 textos versus ter que contratar 2 profissionais, a conta já não fecha muito. É muito mais em conta você pagar apenas pelo escopo que você usa com a agência. Tem outras coisas também, por exemplo... Na nossa agência, na consultoria digital, você, por exemplo, não paga multa de cancelamento. Você cancela a hora que você quiser. Profissional não é bem assim. Se você for demitir o profissional, tem aviso prévio, tem um monte de outras coisas que você vai pagar ali como multa por você estar desligando, né, um profissional. Então, tem mais essa questão aí. Fora que tem a questão também do expertise. Nós, como agência, nós trabalhamos com algumas dezenas de projetos, todos ao mesmo tempo. Então, o que isso beneficia a gente? A gente está muito mais ligado em todos os pequenos parafusos que a gente pode apertar aí no seu site para que ele funcione muito melhor. Por quê? A gente está vendo acontecer isso com 50, 60, 70 sites ao mesmo tempo, que são os sites que a gente faz a gestão aqui com a nossa equipe. Então, a gente vai saber muito mais rápido do que você o que está funcionando e o que não está funcionando, porque a gente tem muito mais amostragem do que uma equipe interna que está focada em apenas um único site. A gente tem muito mais bagagem. Mas, enfim... minha recomendação para você, se a grana tá curta, procura fazer o trabalho com uma agência. Aí você fala, Daniel, mas é muito mais barato do que contratar uma equipe, ou pelo menos parte desses profissionais? Vou te trazer um comparativo para você tomar a decisão agora. Aqui na consultoria digital, nós temos planos de SEO que começam em R$ 2.500 por mês. É muito mais barato do que você contratar muitos profissionais aí para sua equipe internamente. Então, se você está interessado em começar um trabalho de SEO, fazer o seu planejamento 2024, tudo bonitinho, eu te convido a falar com a nossa equipe, solicita uma proposta. Já na nossa proposta, a gente vai te enviar, sabe o quê? A análise do seu cenário atual, sim. Já na proposta, a gente passa qual que é o seu cenário atual para você saber onde você está e onde nós podemos te levar com base nas suas metas que você trazer pra gente ali. A gente vai te ajudar a calcular e sabendo que onde você deseja chegar e aqui onde você está, qual que é o caminho que nós temos que percorrer do ponto A até o ponto B, ou seja, chegar na sua meta de 2024. A gente consegue te ajudar com tudo isso e já vamos entregar isso para você na proposta. Então, se você quer ter acesso à nossa equipe a partir de R$ 2.500, tem um link aqui na descrição, vai lá, clica agora que você vai poder entrar em contato com a nossa equipe. Chama a gente, vai ser um prazer atender você. Fala que você viu essa aula aqui e a gente vai saber que você já está ligado aí, está querendo fazer o seu planejamento 2024 do jeito certo para fazer as coisas acontecerem, beleza? Espero que você tenha gostado desse baita aulão aqui de planejamento para 2024, para você aprender como fazer o seu planejamento de SEO. E se ele foi útil, já me diz aí deixando um like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho, porque a gente está aqui com a nossa missão de fazer com que o SEO seja acessível para todas as pessoas. Então eu venho aqui, explico com o maior prazer e você pode contar com a gente para te dar esse suporte. Maravilha? Então eu te vejo num próximo vídeo ou numa próxima aula aqui no canal da Consultoria Digital. Até lá!